Começando mais uma edição do Linha de Frente e aqui justamente na sala da liderança do PSDB na Câmara com o líder, Adolfo Viana, baiano, que está numa função das mais influentes. Parabéns, viu, Adolfo? É uma conquista, eu acho que para a Bahia também, essa função que você exerce aqui. Pablo, primeiro, obrigado por nos visitar aqui na liderança, uma alegria lhe receber. Estamos aqui à disposição para bater esse papo com você, é sempre uma alegria poder estar falando com você. Para a gente ter uma dimensão do que eu estou falando, Robson, se você puder mostrar aqui a galeria de quem já passou pela liderança do PSDB na Câmara dos Deputados, são nomes que marcaram história, marcaram época no Brasil, na política brasileira. Alguns são baianos que estão ali, como Jutaí Júnior, como João Almeida, como Antônio Vassaí e agora Adolfo. Um político como você, com 42 anos de idade, chegar nessa posição é um símbolo, um sinônimo de status, não é não, Adolfo Viana? Veja, eu acho que é uma responsabilidade enorme, uma bancada tão qualificada, né, como é a bancada do PSDB. E eu acho que quando a gente se predispõe a entrar na vida pública, a gente se coloca à disposição para poder servir da melhor maneira possível. Eu, em 2022, fui conduzido pela nossa bancada de deputados federais à lida e tive a felicidade e a alegria de ser reconduzido em 23. Mas é uma responsabilidade muito grande e a gente assume ela com toda a dedicação, com todo o empenho, para poder prestar os melhores serviços à Bahia e ao Brasil. Se eu falar que o PSDB é um partido de diálogo, eu estou sendo honesto com o escopo da sigla? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que o PSDB é um partido que tem a sua bandeira muito bem definida no centro democrático, né? E no momento em que o país vive nessa polarização, essa guerra ideológica, eu acho que o PSDB vem justamente para poder trazer equilíbrio, para poder fazer com que todos possam sentar à mesa e enfrentar os problemas, e não as pessoas, né? Eu acho que hoje, Pablo, muitas vezes a gente perde a possibilidade de debater os problemas do Brasil e a guerra ideológica que retroalimenta dois extremos, muitas vezes faz muito mal ao nosso país. E o PSDB, eu acho, que tem essa responsabilidade de trazer equilíbrio, serenidade, para que a gente possa enfrentar os problemas e não enfrentar as pessoas. Ótimo. O deputado Adolfo Viana, ele viveu, e eu estive lá como testemunha, ele viveu um episódio que talvez sirva para ilustrar um pouco do que é isso. Eu estou falando de recém-eleitos, Jerônimo Rodrigues, e recém-reeleito, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, presidente nacional da sigla, foi até Salvador fazer um encontro com vocês, convocar, inclusive, as principais lideranças do partido, e, ao que parece de surpresa, o governador Jerônimo do PT chegou lá para dar as boas-vindas, levou uma lembrança, um birimbau e tal. A partir daquele momento, muita gente diz, PSDB e PT na Bahia estão coligados, estão juntos. E você foi até cauteloso, você disse, não, calma, não é assim que se faz a política. O que foi que houve ali e realmente tem conversa para PSDB e PT na Bahia? Olha, Pablo, na verdade, tinha ocorrido aqui em Brasília um encontro de governadores na quarta-feira e na sexta-feira estava previsto um encontro do PSDB com a presença do governador e presidente Eduardo Leite. E o governador Jerônimo Rodrigues, no ato de atenção e de delicadeza com o PSDB e com o governador Eduardo Leite, nos fez uma visita, levou um presente para o governador e, claro, nós gostamos desse gesto, né? Ao mesmo tempo, o PSDB, ele, por muito tempo, não se permitiu conversar politicamente com os partidos de esquerda. E eu acho que, estando no centro, com as nossas bandeiras muito bem definidas, eu acho que quem está no centro com um bom propósito, ele tem que se permitir sentar com os partidos de direita e com os partidos de esquerda. Até porque eu tenho uma convicção. A esquerda ela não tem nem tudo de bom, nem tudo de ruim. Assim como a direita não tem nem tudo de bom, nem tudo de ruim. E certamente o centro também não tem nem tudo de bom, nem tudo de ruim. Mas o centro tem um equilíbrio, a vontade de sentar, de ouvir, de entender o que cada um tem de melhor para oferecer, de repente, para um projeto que vai ser o melhor para o Brasil. E nesse momento da política brasileira, a gente vê uma polarização, uma guerra ideológica que não discute muitas vezes o projeto, mas sim a narrativa.
e isso impossibilita de oferecermos, muitas vezes, o melhor desenho, o melhor projeto para que o Brasil e o Estado da Bahia possam ser beneficiados. Então, assim, eu acho que o papel do PSDB é um papel fundamental e importante para poder trazer equilíbrio, serenidade e fazer com que todos possam ter a capacidade de sentar à mesa para enfrentar os problemas e não as pessoas. Eu vou ficar na mente com essa frase que você disse há pouco, que fazer oposição a projetos, fazer oposição a ideias, mas não fazer ataques a pessoas. Isso, para mim, parece ser a política no seu motivo mais nobre, que muita gente não pratica. Aí a gente vê em plenário, a gente vê em rede social, ataques pessoais, às vezes chulos, às vezes ofensivos até a família, que parece que para o grande público a política virou um vale tudo. Não tem isso não. Quando você vai nas ruas assim, o povo não fica, Adolfo, eu não te vejo metido em treta, porque realmente não é o seu perfil, não é o perfil do partido. É diferente da política praticada assim. Ô Pablo, é justamente sobre essa guerra ideológica que a gente está falando, né? A gente cansou de ver nos últimos anos irmãos brigando, primos, amigos, justamente por uma guerra de narrativa, uma guerra ideológica, e as pessoas perderam, por exemplo, a capacidade de respeitar o contraditório, respeitar quem pensa diferente. Nós podemos ser amigos, ainda que você pense de uma forma e eu de outra, né? Até porque a gente vai encontrar muitos pontos de convergências. E o que tem acontecido é que essa guerra ideológica tem impossibilitado as pessoas de sentarem para conversar e poderem convergir em vários pontos. O que fica no final das contas é justamente o confronto, a guerra para ver quem vence. E eu acho que o Brasil precisa muito do PSDB, porque o PSDB é o partido que traz equilíbrio, ponderação e que permite que todos sentem à mesa para atacarmos juntos os problemas e deixarmos um pouco essa guerra ideológica que não nos leva a lugar nenhum de lado. Eu quero aproveitar a nossa visita aqui para a gente falar de problemas e soluções para as questões da Bahia. Só que antes tem dois temas nacionais que eu queria também conversar com você. Um é sobre o instrumento, a ferramenta, o mecanismo chamado Colégio de Líderes, que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas não entendem que as principais lideranças, como você, de partidos, de bancadas, de federações, sentam numa segunda-feira, vamos começar a semana como? Vamos tratar quais temas? Como é que funciona o Colégio de Líderes, Adolfo? Olha, nós somos 513 deputados, então não daria para fazer uma reunião para tratarmos, por exemplo, das pautas que estão na ordem da semana, vamos dizer assim, né, com 513. Então, cada partido elege um líder partidário e nós fazemos a reunião do Colégio de Líderes para debatermos as pautas que são prioridades para o país. E, claro, cada líder leva para esta reunião aquilo que combina com a sua bancada, né? Então, tem pautas específicas que eu me reúno com a bancada do PSDB, colho o que é que nós pensamos daquilo que é o melhor para o Brasil e no Colégio de Líderes a gente apresenta propostas e soluções para aprimorar essas matérias. E aí, aprovado no Colégio de Líderes, normalmente as matérias seguem para o plenário para que possam ser apreciadas. Então, assim, o Colégio de Líderes é mais um filtro para poder fazer com que o bom andamento dos trabalhos aconteçam no plenário da Casa. Aí tem a figura do presidente da Casa, atualmente Arthur Lira, que muitas pessoas falam que é um presidente que deu de volta à Câmara uma autonomia, uma independência. Eu sei que ele tem uma boa relação com você, você tem uma boa relação com ele. Por outro lado, recentemente eu fiz uma entrevista com o deputado do PT, Jorge Sola, e ele falou assim, de forma veemente, ele falou, tem que acabar com a Câmara dos Deputados, enfiar a faca no pescoço do governo para aprovar questões de interesse do Brasil. A Câmara está agindo assim, na sua opinião, ou a Câmara está agindo com a independência e a isonomia que um poder exige? Olha, eu costumo muito respeitar a opinião de quem pensa diferente. Eu respeito a opinião do deputado Jorge Sola, mas discordo dela frontalmente, né? Eu acho que existe aí uma independência que precisa existir, a nossa Constituição ela fala sobre essa independência e fala também sobre a harmonia. Então eu acho que os poderes eles devem conviver com independência e com harmonia, e eu acho que é assim que funciona. Então,
Respeito o ponto de vista dele, mas acho que o presidente Arthur Lira vem cumprindo aí um papel importante de fortalecimento do poder legislativo, mas com todo o respeito ao executivo e ao judiciário. Vamos falar dos problemas da Bahia, das questões da Bahia. Vamos começar do mais recente para os mais antigos. Fenagro cancelada. Como é que você enxerga isso? É uma tristeza muito grande, não é? Um evento como a Fenagro, a gente sabe que 1/3 do nosso PIB vem justamente desse setor e, de fato, é muito ruim a Bahia perder essa grande oportunidade. Segurança pública, presença de agentes federais, morte de um policial federal em serviço, em ação, chegada de equipamentos, ajuda do governo federal, é intervenção na Bahia ou não? Olha, eu acho que a Bahia está vivendo um momento muito difícil no que diz respeito à segurança pública. E eu sou alguém que pensa que qualquer tipo de ajuda que venha para nos ajudar a fazer esse enfrentamento ao crime organizado, ela é bem-vinda. Nós, por exemplo, aqui na Câmara dos Deputados, estamos tentando unir a bancada federal da Bahia para que a gente possa, de forma conjunta, né, através das emendas de bancada, poder destinar um recurso importante para aparelhar ainda mais as nossas polícias. Então, eu acho que todo tipo de ajuda é bem-vindo, né? Eu não sou alguém que fico aqui politizando esse assunto. Eu fico aqui em Brasília trabalhando para buscar, de alguma forma, uma contribuição para fazer com que a segurança melhore, porque, de fato, a segurança pública do Estado da Bahia ela está precisando melhorar. E é bom e é válido deixar claro aqui que eu tenho o maior orgulho das nossas polícias, eu sei o quanto os nossos policiais são dedicados, a gente sabe o quanto o crime organizado vem ganhando força e o que a gente precisa é valorizar os nossos policiais e conseguir recursos para aparelhar melhor as nossas polícias. Falando em recurso, o episódio mais recente foi aumento da alíquota de ICMS do Estado. Isso gerou uma repercussão, ainda não foi aprovado, ainda não tramitou na Assembleia Legislativa, mas é um interesse do governo nisso. Isso representa o que na sua avaliação? Olha, nós somos contra qualquer tipo de aumento de impostos, né? E, infelizmente, o governo manda pela segunda vez esse tipo de aumento, no que diz respeito ao ICMS. Eu realmente acho que a gente precisa cortar custos, diminuir a máquina pública para que o dinheiro possa sobrar e aí sim o governo poder fazer os investimentos. Então, de fato, o PSDB é um partido que trabalha com o controle dos gastos públicos e não com o aumento da receita para aí poder aumentar os seus gastos. O PSDB já de antemão é um aliado natural para a reeleição, para a candidatura à reeleição de Bruno Reis em Salvador? Em Salvador, nós vamos apoiar a reeleição do prefeito Bruno Reis por tudo que ele tem feito. É inegável que a cidade avançou, a cidade está bonita, a cidade está bem cuidada e o PSDB tem participação nessa construção. Então, naturalmente, time que está ganhando não se mexe e nós iremos apoiar a reeleição do prefeito Bruno Reis, sim. O que é que representa para o PSDB e o que é que representa para a oposição ao governo na Bahia a figura de ACM Neto atualmente? Como é que você define ACM Neto politicamente? ACM Neto é um político mais do que qualificado, teve um bom desempenho na eleição do ano passado, perdeu a eleição, está cumprindo o seu papel que a sociedade lhe impôs como um líder da oposição, fiscalizando, cobrando de forma legítima. É inegável que é um grande quadro da política nacional. Adolfo Viana, líder da bancada do PSDB aqui na Câmara, nosso convidado, nosso entrevistado aqui. Aliás, a gente que está sendo convidado por ele, estamos na casa dele, no gabinete da liderança aqui na Câmara dos Deputados. O PSDB também tem figuras chaves no Estado, na Assembleia, prefeitos, presidente de Câmara. O PSDB vai aumentar de tamanho na Bahia nessa eleição? Na sua avaliação, qual é o planejamento para a próxima eleição municipal? Olha, excelente pergunta. Eu que acabo de passar a presidência do PSDB da Bahia para o meu amigo, o deputado Thiago Corrêa. Não tenho dúvida de que ele vai fazer um grande trabalho à frente do nosso partido. O nosso partido é um partido que tem revelado novos quadros, sem perder, claro, a admiração, o respeito pelos nossos caciques, vamos dizer assim.
são figuras de muita referência para a nossa geração que está chegando, mas é um partido que tem revelado grandes quadros. E a eleição de 2024 vai fazer justamente com que Thiago Correia liderando, junto com todo o nosso partido, a gente possa plantar sementes importantes para revelar novos quadros e dar contribuições no interior da Bahia. Falando em plantar sementes, vai ter a sucessão ao presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite. Alguns nomes estão sendo colocados pela imprensa, eu não sei como está a conversa no interior do partido, nomes como Tasso Gereissati, como Azambuja, como Pedro Cunha Lima e Adolfo Viana também. É bastante comentado o seu nome como uma pessoa capaz de assumir os rumos de um partido. Não seria muito bom para a Bahia ter a presidência nacional de um partido como o PSDB, não? Pablo, primeiro é importante eu dizer que eu me sinto honrado em ter meu nome lembrado para uma missão tão importante. Mas eu vejo nomes mais experientes para uma missão tão importante quanto é presidir o nosso partido a nível nacional. Eu tenho uma missão muito grande aqui na Câmara como líder do PSDB e no estado da Bahia. Eu quero poder estar ao lado de Thiago Correia para auxiliá-lo nessa construção de um partido cada vez mais forte e maior. Agora, obviamente que tendo o presidente Eduardo Leite, que também é governador do Rio Grande do Sul, essa é uma decisão que certamente passará por ele e ele vai saber apontar aquele nome que vai poder conduzir o PSDB pelos próximos 2 anos. É um momento difícil do partido, é inegável isso. O partido já foi enorme, o partido já comandou o país, presidente em 2 mandatos, figuras emblemáticas, José Serra, grandes nomes que conduziram a sigla. Qual é a fórmula para tentar fazer com o PSDB o que, por exemplo, o PT fez? O PT decretaram a morte do PT em determinado momento. E o PT conseguiu, com sua militância, com sua base, dar a volta por cima. Tem fórmula para reverter essa situação, Adolfo? Olha, Pablo, é inegável que o PSDB reduziu em número aqui no Congresso Nacional. Mas é inegável também que a nossa bancada é uma das mais qualificadas, se não a mais qualificada da Câmara dos Deputados. Então nós temos grandes quadros. E a oportunidade para o partido voltar a crescer está justamente agora, nas eleições municipais de 2024. Não adianta a gente querer chegar em 26 sem passar por 24. E é justamente nas eleições municipais, onde prefeitos e vice-prefeitos e vereadores estarão disputando, que a gente vai poder enxergar e identificar esses quadros que vão nascer para a política baiana e nacional. Então, eu acho que o PSDB fez isso, o PSDB da Bahia fez isso há 4 anos atrás, o resultado está aí e eu acho que a gente pode pensar em fazer isso a nível nacional. Essa é uma das ideias que eu trago aqui para Brasília, para que a gente possa trabalhar de forma atenta, né, para esses quadros que precisam ser revelados em todo o território nacional. E das unidades dos diretórios estaduais, realmente o PSDB da Bahia teve uma guinada, teve um ganho, eu diria assim, trabalhou bem na divisão de base para, quando chegar na divisão de elite, ter nomes bem qualificados. Há uma opção muito clara que eu vejo no partido de vocês, assim, existe a polarização, existe um lado, existe o outro, existem políticos que apostaram muito alto nisso, e isso deve ter até tido sintomas no eleitorado, em algumas questões que você mencionou aí de ataques, de raiva, e a opção do PSDB não, a opção do PSDB é seguir uma linha reta, mesmo que a princípio as pessoas não se reconheçam nisso. As pessoas mas o PSDB está sem lado, está sem rumo, está sem norte, mas ao contrário, eu vejo que o norte, a opção de vocês foi essa, né? A gente vai seguir aqui um caminho que a gente possa dialogar com os dois lados, que lá na frente a gente pode colher frutos quando essa polarização terminar, ou diminuir um pouco. Mas vai terminar essa polarização, Adolfo? Excelente pergunta, Pablo. Eu acho que está justamente aí o caminho do PSDB, que é um caminho de centro. Nós não precisamos fazer uma opção de sermos extrema-direita ou extrema-esquerda. O nosso caminho é no centro, com equilíbrio, podendo conversar com todos que estão à esquerda e com todos que estão à direita, podendo sentar à mesa e saber que todos podem contribuir com temas diferenciados, diferentes. Eu acho que
a esquerda perdeu a capacidade de conversar com a direita por conta dessa radicalização e a direita da mesma forma com a esquerda. E eu acho que o Brasil não ganha com esse radicalismo. Eu acho que o PSDB está justamente para trazer o equilíbrio para o debate e, como eu disse anteriormente, poder mostrar que todos sentando à mesa com um único objetivo de contribuir com o desenvolvimento do Brasil, a gente oferece muito mais ao país. Essa guerra ideológica de direita contra esquerda e de esquerda contra direita não nos levará, sem dúvida nenhuma, a lugar nenhum. Então eu acho que o PSDB tem uma responsabilidade muito grande, que é trazer equilíbrio, serenidade, para que todos possam, de forma conjunta, atacar os problemas e deixar essa guerra ideológica de lado. Antes de terminar a conversa aqui, muito elucidativa com o Adolfo Viana, ele que é um estudioso inclusive de economia e de contas públicas, explica para a gente o que é a polêmica do déficit primário, que o presidente falou que provavelmente o Brasil vai ter o déficit primário, e isso gerou uma saia justa para o ministro Fernando Haddad. O que foi que houve ali, Adolfo? Olha, veja, a posição do PSDB sempre foi uma posição muito clara em relação a esse assunto. O PSDB é um partido do controle dos gastos públicos, né? A gente sempre pregou que deveríamos diminuir a máquina pública, enxugar os gastos públicos para que pudesse sobrar dinheiro para investimento. O PT, quando assumiu uma forma de conduzir o orçamento na base da arrecadação. Não é a forma que nós entendemos que é a melhor forma. O PSDB sempre trabalhou num caminho diferente desse, mas quem venceu as eleições foram eles. Então eles é quem tem que apresentar um plano. O PSDB acha que esse plano vai dar certo? A gente vê com muita dificuldade porque a gente pensa de forma oposta. Mas ao mesmo tempo eles venceram, a gente tem que acompanhar, tem que criticar aquilo que entende que está errado e ajudar naquilo que é possível para que dê certo, né? Então a gente continua fazendo política com muita responsabilidade, sem torcer pelo quanto pior, melhor. Perfeito. No dia que a gente está gravando essa entrevista, é um dia emblemático, porque o baiano Ricardo Alban está assumindo oficialmente a Confederação Nacional da Indústria, a entidade representativa do setor produtivo brasileiro. Isso tem um peso muito grande para a Bahia, uma valorização. Já temos o João Martins na Confederação da Agricultura e agora outro baiano na Confederação Nacional da Indústria. É sinal que a Bahia volta a um protagonismo de muitos anos que a gente já teve? Eu acho que a Bahia está muito bem representada. Eu, particularmente, às 18h30, irei lá na posse do presidente Alban para poder abraçá-lo, dizer que nós estamos satisfeitos com a eleição dele. Sem dúvida nenhuma, é mais uma pessoa que vai representar bem não só o Brasil, mas também o estado da Bahia. Eu, particularmente, quando vejo qualquer baiano ascendendo aqui em Brasília, fico feliz, porque a gente, no fundo, torce para ver a Bahia cada vez mais forte, sempre. Beleza. Encerrando aqui com Adolfo Viana, líder do PSDB na Câmara, quer mandar um recado para os baianos? A Câmara da Aratu está aí à sua disposição. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a Pablo, que veio até aqui a nossa liderança do PSDB nos fazer essa visita, essa entrevista, e dizer que a gente segue daqui trabalhando sempre com um olhar todo especial para o nosso estado. Obrigado, Adolfo Viana. Encerrando mais uma edição do Linha de Frente, agradecendo a todos. Até o próximo encontro.